Olá a todos. Hoje vamos explorar uma questão que me parece fundamental. Para lá do básico, de ensinar a ler, escrever, contar, qual é mesmo o propósito da educação? Sim, o que é que significa formar uma pessoa, não é? Exato. E para nos ajudar a pensar nisto, fomos buscar uma fonte, bem, clássica. A Educação dos Filhos, do Monsenhor Álvaro Negromonte. Uma obra densa, mas com ideias muito claras. Pois é. Queremos ver as bases que ele propõe, o tal objetivo final que ele via para tudo isto e se calhar pensar um bocadinho como é que isto ressoa hoje. E acho que para entender o Negromonte temos de começar logo pela visão dele do ser humano. Certo. Ele parte da ideia de que fomos criados para um fim transcendente, que é Deus, mas pronto, por causa da queda original, digamos assim, a nossa natureza ficou meio desequilibrada, com tendência a desviar-se. E a educação entra aí como uma bússola. Para reorientar. Exatamente. Não só para meter informação na cabeça, mas para alinhar a pessoa toda, corpo, inteligência, vontade, espírito, de volta para o bem, para a virtude. E ele parece ser bastante direto nisso. Logo no início lembro-me de ler uma crítica bastante forte a um tipo de educação que ele via como promotora do egoísmo. Sim, a busca do conforto acima de tudo, do dever. Ele até usou o exemplo da criança que, desde pequena, já exige ser servida. Pois. E ele vê nisso a raiz de uma exploração do outro mais tarde. É uma crítica contundente, não é? Sem dúvida. E a resposta dele começa, surpreendentemente cedo. Ele diz, desde o berço. Desde o berço. Como assim? Pois, ele insiste que a formação a sério, a formação moral, não começa com grandes discursos, mas com a disciplina das pequenas coisas, do dia a dia. Com criar hábitos. Hábitos. Que tipo de hábitos é que ela acha assim tão importantes logo de pequenino? Coisas que hoje talvez pareçam banais, mas que para ele são a estrutura. A alimentação, por exemplo. A comida. Não só o quê, mas os horários, a quantidade certa, comer o que é preciso e não só o que apetece, o sono também. Aprender a acordar a horas, a levantar-se, pronto, sem preguiça. A ordem nas coisas, ter atenção ao que se faz. Evitar a dispersão, a preguiça mental que ele fala. Exatamente. Procurar fazer bem feito, com exatidão. É cultivar aquilo que ele chama perfeição segundo a idade. Perfeição segundo a idade. Gosto dessa ideia. Quer dizer, não é esperar o impossível, mas ajudar a criança a ser o melhor que ela pode naquela fase. Isso mesmo. Com calma, mas com diligência. Sem pressas, mas sem desleixo. Ok. Entendo essa base muito prática, focada no cotidiano, na disciplina, mas onde é que isto tudo vai dar? Qual é a meta? Se não é só para ter meninos bem comportados ou bons alunos? Aí é que entra a visão mais distintiva dele, talvez. Porque ele diz que não basta instruir a mente ou fortalecer o corpo. Isso, por si só, podia ser só adestrar um bruto, como ele diz. Forte essa expressão. Pois é. O objetivo verdadeiro é a formação integral. Corpo são, claro, mens sana in corpore sano, ele cita isso, mas não só. É também a inteligência esclarecida, a vontade firme e, claro, uma moralidade sólida. E tudo isto aponta para onde? Aponta para a perfeição moral e, em última instância, para aquele fim transcendente de que falamos, Deus. Para ele, a educação com base cristã não é um verniz, não é um extra. É a própria estrutura que organiza tudo, que dá sentido a todas as atividades, orientando a vida para Deus. Faz lembrar um pouco as ideias de Tomás de Aquino sobre Deus como causa final, não é? Sim, essa orientação para um fim último. Mas parece muito exigente. Especialmente tendo em conta essa tal inclinação para o mais fácil que ele próprio aponta. Como é que se constrói essa força interior, esse caráter? Olha, a peça-chave para Negromonte é mesmo a formação da vontade. A vontade. Sim, ele critica muito as pedagogias que só se focam no que é agradável, no que diverte. Diz que isso cria pessoas, incapazes de fazer o que custa, o que é desagradável, mas necessário. Gerações que evitam o esforço. Exato. Por isso ele defende a necessidade de disciplina, de correção feita com sentido, com amor, claro, não é castigar por castigar, e até da mortificação. Mortificação. Essa palavra hoje soa um bocado áspera. Soa, mas para ele no fundo significava o treino do autodomínio, aprender a controlar as paixões, os impulsos mais egoístas, para conseguir escolher o bem, fortalecer a virtude, dominar-se a si mesmo. Tendo um modelo, imagina. Sim, o modelo último seria o exemplo de Cristo, na capacidade de enfrentar a dificuldade por um bem maior. Portanto, tentando resumir um pouco o que vimos da visão do Negromonte, a educação é um processo longo, contínuo, Que começa na infância, com hábitos básicos, visa a pessoa toda, corpo, inteligência, vontade, espírito,
e está sempre orientada para um fim que vai além do sucesso material ou do conforto imediato. Precisamente. E um ponto que acho central nele é esta ideia de que toda a educação, quer queiramos, quer não, molda a pessoa segundo um ideal. Mesmo que não pensemos nisso. Mesmo que o ideal não seja explícito. Exato. E os problemas, os fracassos na educação vêm daí, segundo ele, quando esse ideal não existe, ou é muito baixo, ou está só focado no egoísmo, no materialismo, e não naquilo que ele considera a verdadeira perfeição humana. Isso deixa-nos a pensar, não é? Se o Negro ao Monte põe tanta ênfase na vontade, na orientação para um fim transcendente, que ideal talvez não dite estará a moldar muitas práticas educativas que vemos hoje? É uma boa pergunta. E, mais importante ainda, para onde é que essas práticas podem estar, na verdade, a levar as novas gerações? Fica a reflexão.